A nossa principal preocupação é o risco de contaminação das águas que está a acontecer neste momento, infelizmente, continua a acontecer por metais pesados. Está prevista a possibilidade de haver descarga de efluentes tratados numa ribeira que vai dar exatamente à Albufeira de Venda Nova. E vai chegar ao Gerês muito rapidamente. Depois do Gerês, segue-se Braga. Depois de Braga, Esposende, passando por Barcelos. Ou seja, isto são muitos milhares de pessoas que vão ter problemas sem saber que o estão a ter. De norte a sul do país, há vozes que se erguem em defesa do território. Hoje, atravessamos Portugal para conhecer movimentos de cidadãos que lutam pela preservação de paisagens ameaçadas e ecossistemas em risco. Em 1904, a Borralha já tinha luz elétrica, um progresso impulsionado pela exploração mineira que fez nascer e crescer esta aldeia, na freguesia de Salto, em Montalegre. A povoação ficou marcada pela memória da mina que funcionou entre 1903 e 1986 e chegou a ser um dos principais centros de exploração de wolfrâmio do país. Chegaram a trabalhar aqui até 5.000 pessoas, portanto imaginemos o que era uma cidade autêntica aqui no meio deste contexto. Mas efetivamente quando acabou a mina acabaram os empregos e vemos que efetivamente só o que resta aqui na nossa região, muita dor, muito desespero, muita poluição também e muitos problemas, muito passivo ambiental, que é o que nos restou das minas agora. O projeto da empresa Minerália prevê a exploração subterrânea de tungstênio. Prepara-se a extração anual de 500 quilotoneladas de minério durante 15 anos. Adicionalmente, serão produzidos concentrados de cobre e estanho. À superfície está prevista a ocupação de uma área de intervenção de mais de 17 hectares. A nossa principal preocupação é o risco de contaminação das águas que está a acontecer neste momento, infelizmente, continua a acontecer por metais pesados. Nós sabemos que há um histórico bastante problemático, que no passado, quando as minas estavam a funcionar em pleno, havia problemas sérios de poluição da água, concretamente na Albufeira de Venda Nova. E, portanto, uma das coisas que terá que ser garantida, se este projeto for para a frente, é que isso não volta a acontecer. E o estudo, na sua forma presente, não nos oferece essas garantias suficientes. Embora a maior parte da água vá ser utilizada das próprias minas, está prevista a possibilidade de haver descarga de efluentes tratados numa ribeira que vai dar exatamente à Albufeira de Venda Nova. Vai chegar à barragem de Venda Nova e vai chegar ao Gerês muito rapidamente. Depois do Gerês, segue-se Braga. Depois de Braga, Esposende, passando por Barcelos. Ou seja, isto são muitos milhares de pessoas que vão ter problemas sem saber que o estão a ter, porque este tipo de poluição não avisa e vai-se misturando com aquilo que existe já. O que lhe estou a dizer é que a água industrial circulará em circuito fechado, mais uma vez lhe digo, e não haverá descargas de água industrial para o meio ambiente. A água doméstica será naturalmente tratada, será reinjetada no circuito industrial e, portanto, não haverá descargas, neste momento, não haverá descargas para o meio ambiente de água. Neste momento de prospecção ou no momento da exploração? Desculpa, é só para eu ter a certeza. O estudo que estamos a fazer é para a exploração. A região do Barroso é uma das únicas do país distinguida com o selo de Património Agrícola Mundial.
O título reconhece a forma como as comunidades cuidam da terra e mantêm práticas sustentáveis, agora ameaçadas. Somam-se ainda os impactos provocados pelo excesso de ruído e pelas vibrações que poderão obrigar à desocupação das habitações mais próximas da exploração. A preocupação dos locais são e foram as nossas preocupações desde o início do projeto. Portanto, nós temos e temos falado com a população, estamos abertos ao diálogo, à interação entre população e empresa, e a população, claro que tem a ideia ainda de uma mina na elaboração que terminou em 1986, mas iniciou em 1904. O que é que acontece às escombreiras que lá existem? Porque aquilo há 50 ou 60 ou 70 anos atrás não havia nem registros, nem as exigências de motorização que nós temos hoje, não é? E, portanto, há lá uma série de coisas que a gente só vai saber exatamente como estão quando se começar mesmo a escavar. A erosão desses montes, dessas lamas altamente contaminadas por metais pesados, ainda continua hoje em dia a poluir o rio e, portanto, a albufeira da Venda Nova. Vamos recuperar algumas escombreiras que estão na nossa área de intervenção. Vamos recuperar também uma escombreira de sulfuretos que neste momento está a produzir alguma drenagem ácida. Enquanto a Europa atravessava um dos períodos mais sombrios da sua história, a borralha prosperava com a venda de wolfrâmio, fornecendo tanto os aliados como a Alemanha. O couto mineiro estendia-se por 2.000 hectares. O wolfrâmio era então um material estratégico usado no revestimento de armamento, em componentes da indústria automóvel e nos filamentos das lâmpadas. Um projeto de mineração pode durar em média, pode durar entre 10 e 15 anos. Depois desses 15 anos, há um vazio completo. Há um vazio completo na vida de quem aqui trabalhou, da vida das pessoas que moram ao seu redor e, sobretudo, aquilo que foi uma miragem de emprego, trabalho, dinheiro, acaba por se esfumar muito rapidamente. Entre os 47 projetos estratégicos selecionados pela Comissão Europeia para assegurar recursos considerados críticos, 4 situam-se em Portugal. Incluem a extração e a refinação de lítio no Barroso, no Romano e em Estarreja e o processamento de cobre na mina de Neves Corvo, em Castro Verde. A transição energética passa por aqui, mas a que custo para o ambiente? As pessoas não têm consciência, mas uma mina de lítio produz um buraco com o tamanho da Torre Eiffel. Ou seja, isto é uma loucura. Vemos, efetivamente, nos estudos de impacto ambiental que temos analisado, é que esse problema dos efeitos cumulativos são subestimados quase sistematicamente, o que é bastante grave porque estamos a falar mais uma vez de muitos projetos potenciais aqui na nossa região, praticamente 8.500 hectares no total, estamos a falar de quase 10% da área total da nossa região do Barroso, portanto é algo de realmente significativo. As pessoas da região só têm a ganhar com este projeto, na medida em que este projeto é compatível com todas as atividades que neste momento estão a operar no terreno. A questão da agropecuária vai dinamizar a economia circular e, portanto, será uma mais-valia para a população. Há uma incompatibilidade entre este tipo de atividade e o desenvolvimento que queremos para a nossa região, que é baseado basicamente no turismo de qualidade, de natureza, nos produtos endógenos da nossa região, que são produzidos aqui, de alta qualidade, de excelência, como a carne barrosã, o fumeiro aqui de Montalegre, que é altamente conhecido a nível nacional. Se houver uma poluição dos pastos, se houver uma poluição dos recursos hídricos, esses produtos irão perder, nomeadamente, o selo de qualidade.
Porquê? Porque deixam de apresentar e de poder usufruir dessa qualidade intrínseca a regiões que ainda estão preservadas, como esta. Um estudo da Universidade de Aveiro e do LENEG analisou 82 amostras de solos e resíduos mineiros na borralha. As concentrações de arsénio, cádmio, cobre, chumbo, zinco e outros metais pesados apresentaram teores acima dos valores de referência de qualidade ambiental para solos portugueses. Os investigadores alertam para o risco cancerígeno associado à inalação ou ingestão destes materiais. Do ponto de vista tecnológico, há know-how sobre como é que se tratam efluentes da exploração mineira. Em Portugal temos muitos mais exemplos, temos alguns bons, por exemplo, estou a lembrar do caso da mina de Neves Corvo, que embora tenha, enfim, não seja isento de problemas, tem muitos problemas, mas foi um caso de sucesso em termos de integração social e também de mitigação de impactos. Neste tipo de projeto depende muito de como é que é feito, o cuidado que é posto no controle da própria produção e as garantias que são exigidas, dizer, bom, se não cumprir estas regras, então tem que parar. A Câmara Municipal está a favor do projeto, no entanto, teve algumas preocupações naturalmente naturais do estudo de impacto ambiental e, portanto, são preocupações que nós vamos, em fase de recap, evidentemente, ter isso em consideração e trabalhá-las da melhor forma. A Comissão de Avaliação da APA, que envolveu mais de 10 entidades, avaliou o projeto favoravelmente, blindando assim o nosso estudo de impacto ambiental, que foi aprovado favoravelmente por unanimidade. A 1000 metros de altitude, na Serra de Liumil, nasce o Rio Paiva, que corre em direção ao Douro. O rio molda a paisagem e sustenta a biodiversidade local. No final de outubro do ano passado, na Quinta da Azanha, o equilíbrio deste curso d'água foi abalado por obras de grande dimensão. A denúncia chegou-nos através de alguns cidadãos que ficaram revoltados com aquilo que estava a acontecer, porque eram obras de grande envergadura e de grande impacto no rio, inclusive chegaram os relatos de pastores daquela zona que viram os caminhos de acesso impedidos por causa das obras. Em primeiro lugar, há uma destruição da margem. As margens dos rios, a vegetação das margens dos rios é um tipo de ecossistema pequenino, meia dúzia de metros de largura, mas é muito importante para proteger os rios. Se os rios não tiverem vegetação a protegê-los, fica o solo todo à mostra. Como estamos numa altura de chuva intensa, portanto de cheias, não é? Aquele solo vai sendo lixiviado e a margem vai-se perdendo. E depois todo aquele sedimento vai sendo arrastado rio abaixo, vai poluindo o rio, etc. Portanto, tem toda uma série de consequências. Contactados pelo Biosfera, a Agência Portuguesa do Ambiente e o ICNF confirmaram a ilegalidade das obras realizadas pela Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva. Segundo o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a equipa de vigilantes da natureza que se dirigiu ao local comprovou a destruição do coberto vegetal que abrange a galeria ripícola e a área contígua. Confirmam ainda a danificação de amieiros, a construção de estruturas em cimento, a mobilização de solos e o alargamento do caminho pré-existente com recurso a maquinaria pesada. Não é por acaso que este tipo de intervenções tem que ser licenciado. Este tipo de intervenções tem um impacto óbvio no ambiente. E, portanto, não digo que não se possam fazer ou que não se tenham que fazer em determinadas circunstâncias, mas o planeamento tem que ser cuidado e é por isso que é preciso o licenciamento para se adotarem, digamos assim, as medidas mais completas de proteção, digamos assim, do ambiente envolvente. Ora, ainda por cima, isto encontra-se numa zona protegida, numa zona de proteção especial do Rio Paiva. A solução passaria por encontrar outra solução para o abastecimento de água àquele município.
provavelmente a adesão a um sistema multimunicipal de distribuição de água, como acontece nos outros municípios do Val do Paiva. Aquilo que a Câmara está a fazer é adiar a resolução do problema, ainda por cima de forma ilegal. A Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva justifica a intervenção como uma medida de reforço da captação de água para abastecimento público e aumento da resiliência à seca que se tem registado nos últimos anos. As alterações climáticas têm contribuído para o agravamento deste fenómeno, mas não são a única causa. Grande parte desse problema resulta da construção de diversos açudes nessa zona do Alto Paiva, para reter a água, muitas vezes para criar zonas de lazer artificiais e que durante o verão são completamente fechados, não respeitam o caudal ecológico e isso faz com que grandes troços do rio fiquem completamente secos no verão. Se o rio vai ficar mesmo com menos água, o que nós temos é que reajustar também o nosso uso da água do rio. Por exemplo, Vila Nova de Paiva tem uma praia fluvial, não é? É provável que para a futura praia tenham menos água, não é? Portanto, tenha que tentar reajustar a praia, o funcionamento, o planeamento dessa praia fluvial. Se quiserem fazer um açude para reter a água temporariamente no verão, para criar ali uma espécie de uma mini albufeira, um mini lago, digamos assim, tudo bem, mas terá que ser um açude pensado para poder ser retirado no inverno ou para poder manter o transporte de sedimentos ao longo do rio, a migração dos peixes ao longo do rio, ou seja, pode ser, mas tem que ter com estes cuidados todos. Construídos para regar os campos ou conduzir a água até moinhos e azanhas, os açudes multiplicaram-se ao longo de muitos rios. A passagem do tempo transformou-os em estruturas obsoletas que representam apenas um entrave ao equilíbrio natural dos ecossistemas fluviais. Podemos pensar de duas maneiras. Podemos pensar que já lá estão há tanto tempo que o ecossistema já se adaptou a eles. Vamos removê-los agora, para melhorar esse equilíbrio ecológico. Com cuidado, porque ao longo, estão lá há muitas décadas, foram usados para regar campos. A água dessa rega voltou para o rio. Trazia pesticidas, trazia nutrientes, trazia uma série de compostos que se foram acumulando nos sedimentos que estão retidos por esses açudes. Portanto, se nós retiramos os açudes e começamos a deixar aquele sedimento todo espalhar-se pelo rio, podemos estar a espalhar uma série de contaminantes químicos. E também aproveitar e fazer, por exemplo, a conservação e a reabilitação de muitos dos moinhos que estão abandonados. Seria também interessante dar esse exemplo de moinhos que trabalharam durante muitos anos de forma totalmente sustentável, sem poluir, utilizando a energia do próprio rio, e isso sim seria um investimento interessante para o Rio Paiva. O Paiva já teve o título de rio menos poluído da Europa, mas o cenário mudou. À denúncia sobre as recentes intervenções nas margens do rio, somam-se queixas de descargas poluentes das Etar de Castro Verde e Vila Nova de Paiva. A APA confirma que ambas as estações de tratamento de águas residuais efetuam descargas tratadas no rio Paiva, mas garante que não há registro de incumprimento e que as massas de água do rio apresentam de forma consistente um bom estado. Não é a mesma coisa uma Etar descarregar X litros de efluente num rio numa situação de cheia ou os mesmos litros de efluente num rio numa situação de seca. Portanto, embora possa estar a cumprir os limites legais, porque são os mesmos ao longo de todo o ano, e é isso que hoje em dia já se pode modelar, ou seja, baixar os limites no inverno, aumentar os limites no verão, mas quando estamos a aplicar a legislação que diz que os limites são iguais todo o ano, obviamente que o impacto no verão é muito maior do que no inverno. A resposta das câmaras é sempre a mesma, inicialmente negam, ocasionalmente admitem que houve um problema, houve uma descarga de tempestade, uma desculpa qualquer, mas a verdade é que não é feita a manutenção devida dessas estações de tratamento. E há outro problema, que é o facto de no verão
nos concelhos de Castro Daire, de Vila Nova de Paiva, a população chega a triplicar ou quadriplicar por causa da vinda dos imigrantes e as estações de tratamento não estão dimensionadas para esse aumento de população. É o maior tesouro natural do Algarve. A Ria Formosa é refúgio para espécies piscícolas em perigo, como os cavalos marinhos, as enguias e as raias, mas a sua biodiversidade está ameaçada. O alerta chegou pelo olhar atento do chefe Leonel Pereira numa publicação online. Isto foi um grito de alerta, de pedido de ajuda, porque bastava escavar 10 centímetros e era como se fosse uma calçada portuguesa de berbigão por baixo dessa areia, desse terreno arenoso, e hoje podemos escavar o que quisermos em quilómetros e não encontramos um berbigão. Ao longo do ano havia sempre muita apanha e chegávamos ao mês de abril é que sentia-se um bocadinho a falta de berbigão, mas depois havia a desova, começava o berbigão a crescer, começava-se a apanhar berbigão. Pronto, é uma coisa que nunca acabava dentro da ria. E agora é só areia. A pouco e pouco a ria está a morrer. E está a morrer porque está a ser massivamente pescado e saem caminhões de toneladas e toneladas diretamente para a Espanha, aos olhos de toda a gente. Durante mais de 5 anos, o estado das populações de bivalves na ria permaneceu desconhecido. Em setembro, o IPMA realizou uma nova campanha de monitorização dos bancos de berbigão e de ameijoa-boa. Os resultados revelam uma quebra superior a 70% em relação ao último levantamento realizado em 2019. Eu acho que não há um motivo único. Há vários que podem concorrer. Primeiro, nos últimos anos temos assistido a uma alteração do estado do tempo. Tivemos pouca chuva nesses últimos anos, em que a própria chuva traz os nutrientes através dos rios para a ria, para a própria ameixa, quem diz ameixa, diz os outros bivalves, eles próprios poderem crescer. Neste caso a gente tivemos pouca e o que é que acontece? Esse pouco que existe, com mais os predadores que nós temos na ria, que é no caso dos peixes que vão se alimentar, não havendo fora, eles acabam por ir dentro do verde das pessoas. E neste caso já vão às amêijoas, já vão a isso tudo. No século XX, os bivalves algarvios conquistaram o mercado francês e mudaram o perfil da Ria Formosa. Após o desaparecimento da ostra portuguesa, dizimada por várias doenças, foi introduzida nos anos 70 a ostra do Pacífico. Atualmente, a produção assenta quase exclusivamente nesta espécie, com juvenis provenientes de maternidades francesas e inglesas. As ostras são das maiores filtradoras que existem. Uma ostra pode filtrar entre 5 a 8 litros de água por dia. Agora vamos imaginar as toneladas e toneladas ou milhões de ostras que estão a ser produzidos na Ria Formosa. É mais prático mandar vir os juvenis, porque não estão à espera que ela desove, são feitas em maternidade e é mais rápido, morrem aquelas, vende-se aquelas, vêm logo outras. Chega a uma altura que não há comidinha. Portanto, estamos a falar do berbigão, estamos a falar do lingueirão, estamos a falar dos mexilhões, são todos filtradores, todos precisam de se alimentar. E depois, claro, se houver algum impacto negativo, então isto poderá afetar todo o ecossistema Ria Formosa, não é? A ria move-se ao ritmo das marés. Na baixa-mar, este sistema lagunar fica com grande parte do território a descoberto. A constante renovação e circulação da água promove um fluxo rico de micronutrientes e oxigênio, essencial para o crescimento dos bivalves. Temos a ria toda assoreada, a água não corre como deve ser. Se entrasse mais água limpa da barra com mais oxigênio, ajudava um bocadinho aos mariscos a desenvolver, se calhar, um bocadinho mais. É preciso haver uma proteção, neste caso, no sentido de haver um defeso, de haver cuidados em relação a isso, mas nada disso funciona se as pessoas não trabalharem no sítio. Antigamente andavam, se calhar, vamos supor, 150 a 200 pessoas aí fora nos bancos naturais a apanhar,
Qual é a diferença? Uma vez que apanham, movimentam o terreno, mexem o terreno, dão uma volta, a água chega, lava o terreno, acaba por nunca apodrecer. Com a escassez, as pessoas, se não apanham, se não vão, os terrenos acabam por apodrecer, acaba por criar uma lama em que depois o terreno já não serve para nada. A Ria Formosa estende-se ao longo de 60 km entre a península do Ancão, em Loulé, e a zona da Manta Rota, em Vila Real de Santo António. Ocupa mais de 18 mil hectares, uma dimensão que torna a fiscalização numa tarefa complexa. Ao longo de toda a ria, sobretudo ali na zona de Faro, aqui em algumas zonas de Olhão, há uma pesca ilegal forte de berbigão. Também não nos podemos esquecer que durante o verão há uma apanha turística também sobre essa espécie, porque é uma espécie fácil de capturar, que também é significativa, e nós temos feito uns trabalhos não sobre o berbigão, mas sobre, por exemplo, a conquilha, a pesca recreativa da conquilha, já na zona costeira, e vemos que aquilo que é retirado todos os anos pelo turista que vem aqui visitar-nos são de várias toneladas. O ICNF tem uma embarcação e é uma única pessoa a fazer a vigilância. A Polícia Marítima tem 3 embarcações, mas não tem meios suficientes para a toda a hora estar dentro da Ria Formosa. Temos a Guarda Fiscal, a Brigada Fiscal, em que faz patrulhamento na Ria Formosa, mas a preocupação deles não é tanto essa zona, é mais a droga, o que passa na ria. As autoridades dizem que não é da competência deles, é da nossa competência e empurra-se a bola para um lado e para o outro e ninguém quer ser responsável. Não há a possibilidade de nós aqui avançarmos para uma restrição de cota ou implementação de cotas ou o que for, sem estarmos alicerçados em informação científica. Melhorar a gestão das áreas de apanha e o conhecimento sobre estas espécies está agora à distância de um clique. A aplicação Pesca-Apanha, desenvolvida pelo IPMA, permite recolher dados sobre quem pesca na ria e que bivalves captura, informação praticamente inexistente até à data. O uso da aplicação é gratuito e voluntário. É importante dizer que estas espécies, naturalmente, mesmo que não houvesse esta produção de ostras ou de amêijoas, naturalmente há uma flutuação de ano para ano da abundância das espécies, porque depende do sucesso da desova ou não. Se depois houver um bom sucesso de desova, depende do recrutamento, ou seja, das larvas que se fixam para depois formar os tais adultos que são capturados. O berbigão, em termos de desova, é um marisco, é um bivalve que, quando dá em larga, e o que é que acontece? Ele, se não for apanhado, ele vai acabar por morrer, porque o ciclo de vida é curto. Quando há muito berbigão, fica em calçada, e se nós não retirarmos os de cima para os que estão em baixo e virem subindo para o topo do sedimento, acabam por morrer e depois matam tudo o que está à volta. A Ria Formosa é responsável por cerca de metade da produção nacional de bivalves. É um motor económico e social que emprega perto de 10 mil pessoas em atividades diretamente ligadas à apanha e em setores complementares. A Ria Formosa é a menina dos olhos bonitos de toda, não só dos algarvios, mas acho que deve ser dos portugueses. Ou seja, ela tem tudo. Não estamos a falar só de peixe e mariscos e bivalves, estamos a falar também de aves que passam pela Ria Formosa, migratórias, que se reúnem aqui, que comem esses peixes, etc. Estamos a falar de algo especial. Observe com atenção o meio envolvente, escute a comunidade e dê voz à natureza. Quando os recursos naturais estão ameaçados, participe. Ouça o podcast do programa e reveja o Biosfera a qualquer momento na RTP Play. Até à próxima semana. Seja bioativo.